Neste vídeo, você vai conhecer e aprender a contornar as incertezas que impedem o cliente de contratar a reforma da casa. Muitos clientes procuram um arquiteto ou um designer de interiores manifestando o desejo de reformar a casa ou o apartamento. Muitos, entretanto, não passam do desejo e acabam não tomando a decisão de colocar em prática aquele desejo. Por que isso acontece? Como convencer o cliente a efetivar a contratação do arquiteto ou do designer de interiores? Porque a reforma é a principal fonte de faturamento dos arquitetos e dos designers de interiores. Fique aqui comigo que eu respondo estas e muitas outras perguntas. Mas antes, eu peço o seu like, que é fundamental para nos ajudar no crescimento do canal, e compartilhe este vídeo com os seus colegas. Eu calculo que 80% dos projetos no mercado de arquitetura sejam de interiores. Esses projetos abrangem mudanças na parte civil e também na decoração. Vou denominar genericamente de reforma ambas as situações para facilitar a compreensão. Aqui no Brasil, os projetos de interiores movimentam, só através da especificação de arquitetos e designers de interiores, cerca de 120 bilhões de reais anuais. Isso só no mercado residencial. No mundo, esse volume corresponde entre 5 a 7 trilhões de dólares anuais. Mais de 55% dos proprietários reformam para melhorar a qualidade de vida, não por necessidade estrutural. Apenas 20% reformam para a venda. Portanto, estamos falando de um mercado que é vital para o desempenho do seu negócio. Porém, eu calculo que cerca da metade dos interessados em reformar a casa ou o apartamento não efetivam esse desejo por causa de incertezas quanto ao processo da reforma, mais especificamente pelo receio dos transtornos que a reforma pode vir a gerar. Para ficar mais claro, observe este gráfico. O gráfico expressa com objetividade o processo que desperta o desejo pela reforma, mas indica que existem incertezas que precisam ser vencidas para que o desejo se materialize. Percebemos que a casa atual gera um incômodo. Esse é o gatilho para o desejo da reforma. Mas no meio do caminho, em direção à casa desejada, existe a incerteza, que é resultado de determinadas condições. E são essas condições que precisam ser compreendidas e exploradas por você no processo da venda dos serviços de arquitetura e de design de interiores. Vamos começar analisando o incômodo. Os usuários querem reformar, movidos pela necessidade de atualizar o layout em função da evolução dos usuários. Outro motivador é o cansaço diante do convívio com a mesma decoração por um longo período. Outros buscam melhorar o conforto ou substituir elementos atingidos pelo desgaste natural ou para atualizar a sua tecnologia. Muitos mudam para estimular o convívio entre os usuários. Há também um fenômeno interessante, que é a mulher buscando reconhecimento por cuidar do lar. O ponto crítico é a incerteza. Aqui, os candidatos a cliente têm uma enorme dúvida sobre como dimensionar o valor a ser investido. E os arquitetos não ajudam a esclarecer essa dúvida ao dizerem que só depois do projeto pronto é possível definir o valor a ser investido. Assista o vídeo. Quanto vou gastar na reforma? Por que e como responder sem ter projeto? Nesse vídeo eu mostro como isso é possível. O link está aqui na descrição. Outra causa de incerteza é a preocupação com a possibilidade do arquiteto impor soluções sem ouvir o cliente. Acabe com esse tipo de incerteza ao adotar o sistema de criação conjunta com o cliente, ao invés de denominar de briefing essa etapa tão importante do trabalho.
O estouro do orçamento é outro ponto a paralisar quem pretende reformar. Evite esse sentimento ao mostrar o sequenciamento de etapas, mostrar o documento que organiza todas as frentes de trabalho e evita que uma etapa canibalize a outra. Mostre também como controlar os materiais e a estocagem para evitar perdas, que são fatores principais do estouro do orçamento e também do estouro dos prazos de execução. A sujeira é outro fator inibidor da decisão de reformar. Apresente o manual de conduta de prestadores de serviço, que, entre outros aspectos, orienta quanto a manter o ambiente limpo e organizado. Esse mesmo manual orienta os prestadores de serviço no uso do espaço quando existe a convivência com o cliente que continua morando durante a reforma. Esse é outro problema que desanima o cliente a decidir pela reforma. Reformas em apartamento trazem o medo de causar transtornos para os vizinhos. Explique como você age no que se refere à comunicação e à mitigação desses eventuais transtornos. Se você adotar esses procedimentos e usar no seu argumento de vendas, logo no primeiro contato com o candidato a cliente, as chances de convencer esse candidato a reformar é muito grande. Bom, minha gente, e assim chegamos ao final deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com os seus colegas. Obrigado por sua audiência e até a nossa próxima edição.